Olá, discípulos do Senhor Jesus Cristo, da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Bem-vindos e bem-vindas a mais um culto de oração nessa noite, 19 de maio de 2021. Eu estou entregando significados e conteúdos relacionados ao seguinte tema: os antídotos de Deus para a ansiedade, a conexão com o Salmo 23 e a programação neurolinguística. Eu já entreguei os 3 primeiros antídotos. Primeiro, confiar que Deus vai cuidar de mim e de você. Segundo, tornar Deus em Cristo Jesus como seu pastor. Terceiro antídoto, viver um dia de cada vez. E vou apresentar aqui agora o 4º antídoto. Mas antes, vamos fazer a leitura do Salmo 23, aqui e agora. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas o banquete para mim, onde meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Louvado seja Deus pelo Salmo 23, Salmo de Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eis aqui agora o 4º antídoto de Deus para a ansiedade. Anotem aí. Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Por isso, pense muito bem antes de pensar. Quando você quer novos resultados, isso requer novos pensamentos. Pense nisso aqui e agora. Você só vive o tempo presente. Portanto, esteja aqui e agora. Veja o que tem de ver. Ouça de você mesmo e de Cristo Jesus o que tem de ouvir. Sinta profundamente o que tem de sentir. E viva o que tem de viver neste momento através dos antídotos de Deus para a ansiedade. Eu não sei o que você está sentindo agora. Eu não sei o que você está ouvindo agora. Eu não sei o que você está pensando agora. Mas o que eu sei é que você pode sentir, ouvir e pensar em alguma coisa que lhe faça muito bem agora. Tudo começa no pensamento. Mude o pensamento, mude o comportamento. Assim como você está me ouvindo e sentindo-se bem, você é capaz de perceber a
maravilhosa mudança extraordinária que aconteceu ou pode acontecer aqui agora quando você tomou os antídotos de Deus para a ansiedade. Se você não tomou, preciso de uma resposta agora. Eu preciso saber o que você quer. Faz sentido para mim? Faz sentido para você? Pense nisso. Quando você abre a sua mente para o impossível, descobre a verdade. A Bíblia diz em 1 Reis 8:39, só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. A Bíblia diz em Salmos 19:14, desejo que as minhas palavras e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis a ti, ó Senhor. Louvado seja Deus. Lembre-se disso. Pensamento, ação, hábitos, caráter e destino. Eu me pergunto aqui agora, não pergunte o que o mundo precisa. Pergunte-se o que você faz para despertar para a vida e faça isso. Porque o que o mundo precisa é de gente que despertou para a vida. Pense nisso. A mente que se abre para a nova ideia jamais voltará ao seu estado original. Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, você deseja ter uma mente aberta pelo ministério que é fechada pela crença limitante. Tudo começa no pensamento. Mude o pensamento, mude o comportamento. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 1, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Pense nisso. Deus está com você. Deus está com você e comigo, graças a Deus. Ele prometeu, está registrado na Bíblia, em Mateus 28:20. E lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, declarou Jesus Cristo. Tudo começa no pensamento. Mude o pensamento, mude o comportamento. Graças a Deus. Deus é a sua justiça. A Bíblia diz em Salmo 9, versículo 4. Tu és um justo juiz, e sentado no teu trono, fizeste justiça, julgando a meu favor. Faz sentido para mim? Faz sentido para você. Mude o pensamento, mude o comportamento. Tudo começa no pensamento. Deus te entende perfeitamente. A Bíblia diz em Salmo 139, versículos de 1 a 3. Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo que eu faço.
Pense nisso. Tudo começa no pensamento. Mude o pensamento, mude o comportamento. Eu sei que sei. Deus tem sempre o melhor para mim e para você, Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos para dar a vocês esperança. Esperança. Tudo começa no pensamento. Mude o pensamento, mude o comportamento. Eu sei que sei. Pense nisso. Eu fico imaginando aqui agora. A pessoa ansiosa classifica como potencial perigo o futuro e se associa a ele. E exagera nas suas submodalidades. Isso resulta em avaliações fantasiosas do perigo e, de certo modo, o estado emocional, mental da pessoa fica fora de controle. A ansiedade é simplesmente um sinal de que a pessoa precisa identificar e ajustar as suas percepções da situação e se comportar de um modo diferente. Você sabe que sabe. Pense nisso. Tudo começa no pensamento. Mude o pensamento, mude o comportamento. Faz bem para você. Pense nisso. Eu fico imaginando. Quando alguém julgar o seu caminho, empreste a ele os seus sapatos. A Bíblia diz, em Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. Quando alguém julgar o seu caminho, mostra a ele os seus sapatos. Pense nisso. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Tudo começa no pensamento. Mude o pensamento, mude o comportamento. Esse é o quarto antídoto de Deus para a ansiedade. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 8 e 9. A Bíblia diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A Bíblia diz e eu acredito. Preste atenção aqui agora. Podemos afirmar com toda certeza que o fato de Deus agir por caminhos mais altos, isso deriva-se do fato de que os seus pensamentos também são mais altos. Deve-se à sua infinita capacidade de gerenciar todas as coisas. Quando pensamos, Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, quando pensamos na resposta para o nosso problema, a nossa mente limitada só pensa nesse problema. Mas quando
Deus, em Cristo Jesus e o Espírito Santo, pensa na resposta para o nosso problema, ele vai além, ele vai além, ele vai além. Ele consegue propor respostas que não se limitam somente a esse momento e consequências, mas que também tocam a causa do problema e têm o poder de continuarem agindo em nós quando o que considerávamos problema já não estiver mais presente, Pense nisso, Jesus Cristo satisfaz plenamente. Tudo começa no pensamento, mude o pensamento, mude o comportamento. Esse é o quarto antídoto de Deus para a ansiedade. Pense nisso. Você quer ser tudo o que é capaz de se tornar com os antídotos da ansiedade. Você quer ser capaz de se tornar tudo o que é através dos antídotos da ansiedade. Pense nisso. Você poderia ter menos esquecer, mais recordar, menos insegurança, mais confiança, menos distração, mais foco, menos improviso, mais método, menos duvidar, mais acreditar, menos pressa, mais persistência, menos procrastinar, mais executar, menos reclamar, mais agradecer. E a Bíblia diz em Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo declarou, inspirado pelo Espírito de Deus, quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude, se houver algum louvor, pense nisso aqui agora. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, as coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram. Pense nisso. Tudo começa no pensamento, mude o pensamento, mude o comportamento. A Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador deveria obedecer às diretrizes dos antídotos de Deus para a ansiedade, seguindo a Deus ardentemente, substituindo os pensamentos negativos e pecaminosos por atividades e mentalidades que se pode buscar na palavra de Deus, a Bíblia. E eu fico pensando, Deus vai abençoar aqueles que procuram honrá-lo com o que é mais importante para ele, o que somos por dentro, e não apenas o que aparentamos ser para os outros. Que Deus, que Cristo Jesus, que o Espírito Santo nos dê a mesma descrição que Jesus Cristo deu a Natanael, registrado na Bíblia em João 1,47. Um homem em que não há dolo, em que não há fraude, em que não há engano. Pense nisso, tudo começa no pensamento. Mude o pensamento, mude o comportamento. Esse é o quarto antídoto de Deus para a ansiedade. Pense nisso. Eu fico imaginando aqui agora. Suponha, Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, suponha que numa noite, enquanto você dormia, houve um milagre e esse problema foi resolvido. Já que você estava dormindo, você não sabe que aconteceu o milagre ou que este problema foi resolvido. O que você supõe que irá perceber como diferente de manhã e que irá fazer com que você saiba
que o problema foi resolvido. Tudo começa no pensamento. Mude o pensamento, mude o comportamento. Pense nisso. Quando você quer novos resultados, isso requer novos pensamentos. Você tem a mente de Cristo. Pense nisso, aqui e agora. O primeiro antídoto, confiar que Deus vai cuidar de você e de sua família. Segundo antídoto, tornar Deus em Cristo Jesus como pastor de sua vida e o pastor de sua família. Terceiro antídoto, viver um dia de cada vez. E quarto antídoto, tudo começa no pensamento. Mude o pensamento, mude o comportamento. Se você ainda não tomou, preciso de uma resposta agora. Eu preciso saber o que você quer. Eu sei que você quer tomar os antídotos pela fé. E aqui agora, tome esses antídotos pela fé em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo começa no pensamento. Mudando o pensamento, muda o comportamento. Eu sei que o Senhor Jesus abençoe a sua vida em todos os sentidos e níveis que se pode pensar aqui e agora. A Bíblia satisfaz plenamente. Jesus Cristo satisfaz plenamente. O Espírito Santo satisfaz plenamente. E os antídotos de Deus para a ansiedade, a conexão com o Salmo 23, satisfaz plenamente e funcionam plenamente. Pense nisso aqui e agora.